Olá, bom dia a todos os meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do ângulo com que você esteja me vendo, do ponto de onde você esteja me vendo. Antes de mais nada, eu desejo que todos tenham passado um Feliz Natal, com muita paz, muito amor, muita tranquilidade, harmonia e felicidade. Aqui quem vos fala é Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. Mas ainda estamos naquele final, resquício de Natal e caminhando para uma semana, né? Eu costumo dizer que entre o Natal e o Ano Novo ainda é aquela semana de festas, né? Aquele momento em que a gente praticamente não quer fazer nada, porque é festa, né? Entre Natal e Ano Novo é aquele momento que, se puder, a gente não faz nada, a gente só festeja, não é verdade? Pois é, mas eu não posso deixar de falar de Angola, e mais uma vez cá estou eu para falar de Angola, até porque exatamente ao falar de Natal, momento de reflexão, epá, ali em cima da cama ainda tem um presente para entregar, cá estou. Natal, lembranças, né? Eu até fiz um pequeno vídeo para o canal, do canal vai para o Facebook, para desejar Feliz Natal a todos. Eu falei, Natal é um momento de reflexão, de harmonia, de falar com, eu costumo dizer, o paizão do céu, né? O Jesusão. E eu acho que em alguns dos meus vídeos também eu já falei que quando eu quero falar, eu tenho muita fé, mas quando eu quero falar em Deus, quando eu quero falar em Jesus, a minha ligação é direta, né? Eu não tenho intermediários, eu não preciso, por exemplo, de um padre. Muita gente é capaz de dizer, que horror, Filó, você não vai numa igreja? Eu vou numa igreja, principalmente quando ela está vazia. Eu adoro ir numa igreja quando ela está em silêncio. Eu adoro entrar em museus, em igrejas. Eu acho as igrejas, principalmente quando elas estão sem ninguém, vazias, eu poder olhar uma igreja, porque as igrejas normalmente por dentro são muito bonitas, desde o mais simples até a mais ornamentada. Eu adoro estar lá dentro, porque normalmente a igreja é realmente a casa de Deus, de Jesus. Eu adoro entrar, sentar, ficar fazendo a minha oração, conversando com Jesus, com Deus, mas sem ter intermediários. Eu tenho 1000 motivos para isso, e por isso eu tenho, por todo um passado, que um dia eu também poderei vos contar. Por quê? Porque aqueles intermediários que eu chamo de padres e madres, no meu passado, já me fizeram muito mal. Portanto, eu não acredito num ser humano, mas deixando claro, eu não generalizo, tá? Isso não significa que todos os padres e todas as madres sejam iguais, mas na minha humilde opinião, de um modo geral, eu não acredito. Portanto, eu quando tenho que orar, quando eu tenho que rezar, além de ajoelhar e pedir com muita fé, eu faço diretamente ao paizão, ao meu Jesusão. Portanto, eu não uso intermediário, eu não chego num padre, num pastor, olha, uma pessoa igual a mim, que veste uma batina, mas que muitas vezes é um pedófilo, ou que muitas vezes é um corrupto, para interferir junto à minha fé, para pedir ao paizão. Não. E tendo eu um passado que me traumatizou com estas pessoas e que me serviu de lição, e como eu costumo dizer, para mim a vida é um pouco matemática, eu acho que quanto menos interferência houver naquilo que eu acredito que realmente para mim tem valores extremos, então eu faço direto. Não preciso de assessoria com o paizão lá de cima, eu faço direto.
Portanto, eu acabei de sair de um Natal simples, gostoso, mas simples, aonde eu com os meus óculos, que não me adapto a estes óculos, né? Multifocal, isso e aquilo, mas ainda prefiro os outros. Entram estas coisas aqui no meio, bom, deixa que ela vai sair. Rezei, orei, pedi, mas não fui, por exemplo, a uma igreja. Muita gente no Natal, Ano Novo, vai, né, na missa. Eu não vou, mas não é por mal. Nem sou contra quem o faça. E acho bonito quem sabe respeitar a opinião dos outros. Portanto, eu não vou. Eu tenho meu cantinho aqui no quarto, que eu sento, eu faço minhas orações, e é eu e ele. Portanto, minha oração é direta com Deus. De modo algum, mesmo quando eu entro numa igreja, porque eu adoro realmente o silêncio, de preferência eu sozinha, ou eu e meu filho, ou eu e alguém que esteja comigo, mais ninguém. O silêncio de uma igreja, acho muito bom. Depois ir lá e beijar Cristo ou beijar qualquer outro santo, aquele momento para mim é importante. Se aparecer um padre, eu saio. Portanto, isto sou eu. Mas eu respeito quem gosta de ir a uma missa, quem gosta de ouvir um padre falar, eu respeito. Portanto, não tenho nada contra, eu acho que cada um é cada um, e eu respeito, obviamente, a opinião de todos, né? Isto aqui está me incomodando, né? E como eu tô tentando tirar esta porcaria, e como eu tô com estes óculos, isto não vai embora. Eu queria que isso aqui saísse, né? Bom, continuando, vamos ver se sai até eu finalizar meu vídeo, né? O que isto tudo tem, que eu estou falando, tem a ver com o vídeo? Tem a ver porque, assim, acabamos de sair de uma época natalícia, né? Para variar, eu não vou mostrar o vídeo, mas vou pôr o áudio do vídeo para vocês ouvirem. E depois vou dar minha opinião sobre também alguns outros, comentar rapidamente sobre alguns outros casos que têm a ver com Angola, e, obviamente, dar a minha opinião, não só do que este rapaz fala, é um influenciador angolano que eu respeito muito, gosto muito dele, gosto bastante dele, e ele relata aqui, obviamente, independente de mostrar imagens, mas eu não posso mostrar, e simplesmente vou dar a minha opinião. Daquilo que eu também sei, porque eu acompanhei em Angola alguns casos desse tipo, e, obviamente, vou dar a minha opinião, ok? Portanto, isto tem a ver com o Natal, isto tem a ver com a postura dentro de Angola, isto tem a ver com o nosso presidente mais uma vez, isto tem a ver com polícia, isto tem a ver com aquilo que a gente chama de corrupção. Óbvio que não existe só em Angola, existe em todos os países do mundo, mas nós estamos falando agora de Angola. E como a força hoje está sendo muito grande para tentar derrubar um sistema, nada como mostrar que até naquilo que é o mais triste, que não deveria ser triste, deveria ser o bonito, que é a fé, a corrupção existe. E transparente em 2022, diferente da... Bom, eu não poderia pôr sem prestigiá-lo, é o Henrique Stress, portanto é um influenciador que eu acho que tem muita força, eu gosto muito, portanto se ele estiver ouvindo, ou alguém estiver ouvindo e eu conhecer e também o seguir, que passe a ele os meus parabéns. Eu sou seguidora do Henrique, gosto imenso dele, acho ele um menino muito querido, faz matérias fantásticas, portanto desde já os meus parabéns ao Henrique. Portanto não vou estar mostrando, não acho certo, não é correto, e ao mesmo tempo muitas vezes somos cortados por estar mostrando matérias de outras pessoas. Portanto estou só pondo a voz dele e o comentário que ele faz em cima de algo que eu acho que
todos nós que somos influenciadores, ainda mais angolanos, né, concordamos, temos a mesma linha de pensamento a nível daquilo que é a corrupção em Angola, do Presidente da República, de um governo angolano, que eu chamo de casa privada, e do que eles fazem, não é? Então, vamos lá. Atividade do MPLA, na manifestação, a polícia agiu com muita violência e levou vários angolanos ao hospital. E os policiais estavam a cumprir simplesmente as ordens superiores. De onde vêm essas ordens superiores? Vêm do MPLA, do Executivo angolano, do presidente angolano. Minha família, esta introdução é só para nós entender um pouco como é que o governo angolano funciona. Na sua atividade, a polícia protegeu, mas na atividade do povo, a polícia reprimiu. A presença de alguns líderes religiosos nesta atividade do MPLA, minha família, chamou atenção num debate que aqui também no canal também já falamos sobre isso, sobre o fanatismo religioso, minha família. Cada dia que passa, o fanatismo religioso começa a ficar bem claro nos olhos de todo mundo. Os líderes religiosos que assistiram ao ato de massas aqui no estádio 11 de novembro dizem estar confiantes nas promessas do presidente do MPLA. América e Europa já têm anos de democracia, cometeram erros, foram corrigindo, e é preciso também que nós, de Angola, tenhamos esses exemplos de corrigirmos com paciência, com muita fé, sobretudo perspicácia e resiliência nos momentos mais difíceis, para que possamos levar a cabo esse processo de reconstrução do país com toda, digamos assim, harmonia, mas sobretudo com persistência que se precisa. Foi realmente equilibrado, porque ele toca em aspectos que visam reconciliar o nosso país, realça aqui a necessidade do perdão, realça a necessidade da reconciliação nacional, da unidade entre os angolanos e aposta do plano de desenvolvimento do nosso país. Hoje seguimos uma mensagem franca, sincera, objetiva, realista. Ele quer ter a mesma população da pobreza, da miséria, a construir mais escolas, mais hospitais, mais centros de saúde e não só apostar no setor da energia e da água. Minha família, vocês viram? Estes senhores são líderes religiosos. Como é que um líder religioso que ama os seus fiéis e que é temente a Deus, que o seu livro sagrado é a Bíblia, vai se juntar a um partido como o MPLA, a um partido que protege pessoas na sua atividade, mas não protege o cidadão que está simplesmente a exercer o seu direito, minha família. Por isso, no princípio deste vídeo, eu dei o exemplo da manifestação que foi realizada no mesmo dia que esta atividade do MPLA. E minha família, como estamos a falar mesmo, né, de líderes religiosos que apoiam o MPLA, para esta nossa conversa ter sentido, vamos aqui usar alguns capítulos da Bíblia para nós ler o que a Bíblia fala sobre autoridades. E vocês vão entender, minha família, que esses tais líderes religiosos não trabalham para Deus, não. Esses tais líderes religiosos simplesmente trabalham para o benefício próprio, aproveitam do pouco conhecimento de alguns fiéis das suas igrejas para eles prosperarem na vida. E o primeiro capítulo da Bíblia que vamos ler é o Salmos. Salmos 94, 20, 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá
por causa dos seus pecados. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Minha família, este texto aqui dos Salmos é para nós ter noção que não devemos nos juntar a um governo, a um trono corrupto, minha família. São escrituras da Bíblia, a mesma Bíblia que esses líderes religiosos que foram na atividade do MPLA têm com a sua guia de espírito. E o MPLA é um trono que faz injustiças, minha família. É um trono que mata pessoas inocentes, minha família. É um grupo de pessoas que governam o país, mas deixam o povo num sofrimento grande, minha família. Quem é angolano e vive em Angola ou já viveu em Angola sabe muito bem que se Angola não está a desenvolver é porque as pessoas que estão a nos governar não estão a trabalhar em prol do povo, minha família. E até a Bíblia já fala sobre isso. São 45 anos que o MPLA está a desgovernar esse país. É o tempo suficiente para nos entender que com o MPLA as coisas não vão melhorar. Minha família, vamos aqui ler mais um texto bíblico. Agora vamos ler o livro de Provérbios 29, 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Minha família, com este texto bíblico, também podemos observar que a Bíblia afirma que um líder corrupto leva o país à ruína. E o MPLA, minha família, é um partido corrupto. Levou o nosso país à ruína, minha família. Até a Bíblia que esses líderes utilizam também fala sobre isso, minha família. Vamos ler mais um outro texto bíblico. Bom, porque não precisa continuar. Nessa reunião do estádio, que vocês puderam, não posso mostrar as imagens, né? Já que isto foi uma matéria do influenciador, só fiz questão de pôr o áudio, né? Mas as imagens estavam lá no estádio, 11 de novembro, tal. Vocês ouviram a voz dos pastores, né? Ou dos padres, né? Mas eu acho que ali tinham alguns pastores, favorecendo o senhor João Lourenço. Estou tentando endireitar a roupinha para variar o meu casaco velho, mas quente, hoje está um frio aqui em Portugal. Bom, que a gente não faz para quebrar o gelo. E o que o Henrique fala, e que eu concordo absolutamente, mesmo ele usando palavras bíblicas, né? Nada justifica. Nada justifica. Eu lembro de uma vez ter conhecido um senhor, que eu posso aqui abrir a boca para falar muito dele, que eu poderia dizer um dos grandes corruptos de Angola. Nem sei se esse homem continua em Angola, não continua em Angola, mas um dos grandes corruptos de Angola. Mas é aquilo, eu prefiro não falar nomes por enquanto. Eu estou deixando, até a hora que eu liberar nomes. Mas é assim, eu não falo nomes por enquanto por 2 motivos. E eu prometi para mim mesma. Eu estou na torcida e vou fazer de tudo. Assim como eu, tem muitos que estão fora de Angola, tá? E eu falo daqueles que foram ameaçados, daqueles que já correram muitos riscos em Angola. E eu estou no meio desse grupo de pessoas. Por isso que a gente evita falar alguns nomes. Não é só porque tem blá, blá, blá e está aqui querendo se expor. Corremos riscos de vida. É sim, mas na hora certa que eu achar que eu tenho que falar os nomes, eu vou falar. Este, no caso que eu estou me referindo, era um homem da época do saco azul. Quem é angolano, um pouco mais sábio, ou da juventude, que seja do jovem MPLA, talvez saiba quem eram os homens de saco azul, principalmente a era de José Eduardo Santos, né? Pois é, esse senhor, que tinha até uma empresa de seguros, ali na Marginal, né?
metido a gostoso, que achava que podia ter 2, 3, 4 mulheres, e quando não tinha as mulheres ameaçava de morte, não é? Pois é, vivia muito para a região da Huila, também, não é? Este homem era um homem que cometia todos os pecados possíveis, afinal de contas trabalhava para José Eduardo Santos. Tinha um amigo meu que eu chamava de irmão mais velho, e que dizia, ele é o próprio patinho feio. Cometia todos os pecados do mundo, mas ele resolvia os pecados dele da seguinte forma: ai, amanhã eu vou na igreja, eu vou confessar os meus pecados, eu vou lá no padre, confesso os meus pecados. Aí juntava a fome com a vontade de comer. Chegava um malandro na igreja e juntava com outro malandro. Como assim, Filó? Muito simples. Quando eu ouvi esta história, eu arrepiava. Porque aquele malandro eu conhecia muito bem. Muito bem. E como eu conhecia esse malandro? Isso não é malandro. Esse foi o safado mais ordinário que eu pude conhecer. Bom, um dos safados mais ordinários que eu conheci em Angola. Aí, quando ele ia à igreja confessar os seus pecados, pegava pela frente um padre que usava a batina, a famosa batina, que dizia para ele, seja bem-vindo, meu filho, abençoado, meu filho, porque ele esticava a mãozinha, 2 por 2 de altura e de largura. Ele chegava lá e o padre, seja bem-vindo, meu filho. E o padre chegava e começava a dizer para ele, a cantarolar para ele, todos os defeitos que a igreja tinha, porque o teto tem que ser consertado, porque as paredes estão descascando, precisa de uma pintura, e porque isso, e porque aquilo. Resumo, tirava todo o din-dinho que precisava daquela alta figura, não é? Porque naquela dia, não era o dízimo só, não sei se vocês sabem, a igreja católica também tem dízimo, mas não era só o dízimo. E não era só o fato de que aquele pecado que ele ia confessar tinha um preço. Portanto, é um conjunto de fatores. E nesta história, quando um graúdo angolano, que vai desde João Lourenço, a primeira-dama, a ministros, a homens do saco azul, e a todos estes homens, quando se vão confessar, eles soltam um dinheirinho, porque padre em Angola também abre a boca, porque sabe muito segredo. Isso foi me dito por esse cara. Portanto, quando eles chegam numa igreja, quando eles chegam nesta casa de Deus, porque no fundo, eu falo pela minha terra, não posso falar pelos outros países, mas na minha terra, aquelas igrejas, e tem algumas que são lindas, são a casa de Deus. Não são a casa destes falsários que se dizem representantes de Deus. Porque para ser um representante de Deus, uma coisa, na minha opinião, é ser humilde, é ser verdadeiro e não ser corrupto. Não navegar conforme a bufunfa que chega na mão dele. Porque padre representa Deus, não representa o movimento MPLA e muito menos um presidente. Como eu ouvi aqui e como eu vivi muitas situações em Angola. Uma das vezes eu cruzei no Minarza com um dos maiores bispos de Angola. Estava eu acompanhada de um dos diretores do Minarza, saindo do elevador, e ele me apresenta ao bispo, que eu esqueci o nome, e faço questão de esquecer o nome desse bispo. E como eu estava no auge, tinha acabado de chegar, tinha feito as minhas doações, e estava aquela coisa que é natural, de dar ibope, porque você chega no país, porque você está fazendo um trabalho muito bonito, humanitário. Então, o que seria natural quando o diretor, encantado por tudo aquilo, e ainda estava naquela correria de levar mais coisa aqui, mais coisa ali, o que seria natural quando o diretor me apresenta ao bispo? Ele é bispo. Como disse Henrique, muito bem dito,
Um bispo, um padre, tem que cuidar de uma nação, tem que cuidar de um povo. E, acima de tudo, tem que abençoar e agradecer a quem faz o mesmo e ajuda o povo. O bispo olhou para mim e não quis nem pegar na minha mão. Eu não sei se porque a minha era branca, ou se porque simplesmente era mulher, ou porque estava com nojo. Porque ele era uma alta patente, ele era bispo. E quando ele teve aquela atitude, eu simplesmente olhei para ele e falei, deixe para lá, senhor, eu também estou com pressa, passar muito bem. Porque se eu já trago do meu passado de infância traumas violentos, de Angola, contra madres e padres, e depois começou também a acontecer no Brasil, imaginem a marca que eu tenho. Porque Deus, na minha opinião, não precisa de representantes. É só nós olharmos a própria história. Eu não sou uma pessoa, e assumo plenamente, desde que eu entrei no meu canal, de que eu iria ser sincera. Eu não sou uma pessoa que leio a Bíblia 24 horas. Pelo contrário, eu tenho muito que aprender da Bíblia. Existem alguns salmos que eu adoro. Mas eu acho que Deus e Jesus, que morreu na cruz por nós, não precisa de assessoria. E desde que a assessoria começou, se proliferou entre igreja católica, igreja quadrangular, igreja triangular, igreja disso, igreja universal, igreja disso, igreja daquilo, e começou uma guerra entre igrejas. Agora, se a guerra começasse porque cada um queria dar mais religião, pronto, às vezes me enrola falar, quisesse levar mais fé às pessoas. Mas não. Começou a haver essa máfia de igrejas crescendo, esse comércio de igrejas crescendo e muito dinheiro aparecendo. As pessoas na sua carência, as pessoas nas suas necessidades, por problemas familiares, casamentos que vão abaixo e tantas coisas que vão acontecendo, muitas porque não têm força. Isso é natural, cada um é cada um. Procuram exatamente isso. Temos, através de uma televisão, a força de uma mídia. A pessoa muitas vezes está sentada numa cama, vê aquilo e fala, eu acho que eu amanhã vou lá. Então nós temos a opção da católica, a opção da universal, a opção da Assembleia de Deus, a opção da quadrangular, a opção disso, a opção daquilo. E todas tiram dinheiro de você. Somente isso. Agora, não bastasse isso, todas são políticas. Todas estão ligadas a governos. Todas votam e têm uma interferência violenta junto a governos. Então eu me pergunto, em que eles são homens ou representantes de Deus? Porque até onde eu me lembro, Deus e Jesusão não era político. Se eu pegar e mandar um destes que andou falando aqui, que eu não mostrei a cara, e disser, eu quero que o senhor morra como Jesus morreu, em nome de uma nação, em nome de todos nós, será que eles morrem? É assim, eu sou uma pessoa que questiono muito, por isso que eu digo que eu sou matemática. Porque vender fé é muito fácil. Mas hoje em dia, é isso que eu muito tenho falado, as pessoas são extremamente descartáveis e vendáveis. E, infelizmente, de longa data, começou em 1999, eu comecei a ver coisas em Angola, até nessa área, com esse bispo, o encontro foi em 1999, no Minarsa, eu comecei a ver também esse lado. E depois, na decorrência, com pessoas graúdas, como o caso desse
Eu vou chamá-lo de empresário, né? Um cara que falava meio nós foi, nós vai, mas era empresário, era um homem de saco azul, né? Quem sabe o que é saco azul, né? Ou os homens de saco azul, quem não sabe se informe, por favor. Quando ia na igreja para confessar os pecados dele, e olha que ele tinha pecado pra caramba, pagava peso de ouro e pronto, e estava liberado os pecados do cara. Estava liberado. Ele tinha pecado que ia desde o pessoal, né, até ao rabo preso com o José Eduardo Santos. Mas bastava ir na igreja, remendar a igreja, pagar pelos pecados dele, porque senão o padre poderia abrir a boca. E assim por diante, o pecado tinha um certo preço caro. Mas estava tudo certo. Voltando ao áudio que vocês ouviram. É absurdo. E Henrique está certo. Então estas pessoas, e são pessoas as que apareceram aqui, já de idade. Da minha idade para cima. Eu sou cota. Pessoas que estão acompanhando uma Angola cair. Uma Angola entrar num processo de miséria total. Assim como eu já falei em vários vídeos, que o presidente João Lourenço, cara de pamonha, o mandante de um crime, porque um homem que deixa um país cair na miséria e que está matando uma nação, é um criminoso. E estes padres, estas pessoas, um padre tem também como missão ajudar a sua população, dependendo da região onde ele se encontra. Estes padres não fazem nada disso. E eu digo que nós não podemos generalizar, porque eu já vi vídeos de um padre, que eu agora não lembro o nome, que eu admiro muito. Deve ser dos poucos padres, se não o único padre em Angola, que critica, mete o pau no presidente da República. Eu não lembro o nome dele. Se alguém puder me relembrar, eu vou adorar. Eu vi um vídeo dele que eu admirei aquele rapaz. Portanto, é por isso que eu digo, não podemos generalizar. Mas a maioria, principalmente os mais cotas, deve ser por aposentadoria, por não querer morrer, com a boca cheia de formiga, e porque são calhordas, porque eu não respeito batina. Eu respeito o ser humano que tem alma, que quando escolheu a missão de ser padre, deveria saber que ser padre é servir a Deus. Não é servir ao presidente João Lourenço. É servir a uma nação que quando está na sua comunidade, pode ser em Luanda, pode ser no Uambo, pode ser no Uíge, pode ser no Cunene, é servir a uma população. Que quando vê que a sua população está pobre, é fazer o seu trabalho de padre, é unir a população, é unir a província e pedir ajuda pela população. Não é esperar apoio dos graúdos da cidade para tirar proveito para o seu bolso. Isto foi o que eu vi em Angola. Muitos padres desfilando em bons carros. Além da casa paroquial onde os senhores vivem, tem as suas casinhas que muita gente da classe média em Luanda não consegue ter. Vi isso em alguns lugares. E me perguntei, como assim? Como assim? Como é que ele consegue ter aquilo? De onde vem a bufunfa? Quem está bancando? E foi conversando com esse calhorda, dito empresarial do saco azul, que eu descobri os podres da vida dos famosos sacerdotes. E são esses sacerdotes que hoje também devem estar sendo comprados por João Lourenço. João Lourenço está fechando o pacote, não é? Comprando todo mundo, até esta área, a área de Deus. Ele deve ser mais um que na hora de confessar os pecados solta uma grana violenta. Cara, pelo amor de Deus, tua mulher, que foi, né, uma das que foi do José Eduardo Santos, que tu foi visitar na casa do Miramar, que tu tentou acuar José Eduardo Santos, que por sinal está velhinho.
Não que eu tenha que perdoar, eu como muitos angolanos, os pecados do outro, mas tu estás coagindo o José Eduardo Santos. Estavas lá com os teus seguranças. Tu deves te achar muito forte. Tu deves achar que nós angolanos somos otários e não estamos vendo o teu papel imbecil perante uma nação. Estás coagindo, encostando o cara. O cara já fez o papel dele, já foi ditador. Agora, o pior dos ditadores estás sendo tu. Tu realmente chegaste com força para derrubar Angola. Só que nós estamos unidos perante o mundo. E eu peço ajuda de todos os influenciadores que estão em Angola, que estão na Inglaterra, que estão aqui em Portugal. Todos nos Estados Unidos. Porque você não vai ganhar. Se Deus é justo e Deus é justo, porque nós que acreditamos no Deus verdadeiro, nós não vamos deixar que você faça o que você está fazendo, de comprar padres, madres, comprar magistrado, comprar polícia que está matando a população. Nós estamos pedindo apoio ao mundo, aos Estados Unidos, ao mundo em geral, para que veja o massacre que você vai criar em épocas eleitorais. Você está coagindo, encostando o José Eduardo Santos na parede. Você está coagindo todo mundo. Tem, obviamente, uma sociedade, como é o caso dos magistrados, como é o caso desta turma fraudulenta, que eu chamo de padres e madres. Ah, não, porque vai tirar o pessoal da pobreza. A sua cambada de otários. Porque eu não respeito vocês. Eu não respeito vocês, nunca respeitei. Até prova em contrário, como eu sempre digo, não generalizando, eu não respeito vocês, principalmente pessoas que se vendem, eu não tenho como respeitar. Anda de sainha, mas não respeita nem o cara que está representando. Seus corruptos, seus vendáveis, vocês deviam ter vergonha na cara de dar uma entrevista e falar que ele vai mudar a pobreza, que ele vai acontecer. Ele pagou quanto para vocês? Seus miseráveis. Vocês são miseráveis. Deviam ter muita vergonha na cara para falar isso. Principalmente porque vocês representam Deus. Estamos em épocas natalícias. Vocês não fizeram nada. Vocês que representam Deus não fizeram nada pela população. Pelo contrário, vem o presidente, vem a turma do presidente, compra todos vocês, porque ele precisa do apoio geral. Vocês se vendem e ainda tem a audácia de dar uma entrevista dizendo que o presidente vai mudar o país, que o presidente vai ajudar, vai tirar a população da pobreza. Se todo esse tempo ele não fez nada. Agora, nas épocas de eleições, todo presidente promete. Não vai tirar. Até porque agora nós não queremos que ele faça nada. A única coisa que a gente quer é que ele caia. Ele e o MPLA caiam. Porque a única coisa que a gente quer é um novo presidente. Adalberto Costa Júnior. Você não vai ganhar, calhorda. Você não vai ganhar. Você já provou para nós angolanos e para o mundo a sua incompetência como ser humano, a sua esperteza como ladrão, a sua inteligência, quando você chama de corrupção, mas sim lavagem de dinheiro para o seu bolso e para o seu grupo, e o cara maldoso que você é perante uma nação. Você soube comprar todo mundo para ter do seu lado, mas no fundo foi simplesmente para fechar o cerco e para tentar mais uma vez fazer fraude nas eleições. Mas mesmo que você tente, você sabe, está aí mais uma prova, desculpem, mas para ti a tosse não faz mal nenhum. Mesmo que você faça fraude nas eleições, você sabe que você vai gerar um problema muito sério no país. Possivelmente uma guerra contra o povo. Mas se você gerar uma guerra contra o povo e a polícia sair às ruas e matar muita gente, os Estados Unidos vão estar te enquadrando. Uma paradinha, vou tomar uma água, porque não vou ficar nervosa por causa de um calhorda.
esse senhor tem essa capacidade. Mas não é por ele. A capacidade é porque todo ser humano mau consegue me tirar de sério. Portanto, continuando, se isso acontecer, João Lourenço, assim como, por muito pouco, a polícia sai às ruas e massacra a população, e você conseguir chegar nas épocas eleitorais e tentar fraudar as eleições, e se fazer, olha o termo, se fazer presidente, a população vai sair às ruas. Eu acho que toda a nação angolana, eu não estou falando dos que estão do teu lado, dos que foram comprados e dos amiguinhos ricos, que obviamente pelo privilégio de puxarem teu saco, vão ficar quietos. Por quê? Porque tem privilégios. Mas a nação angolana pobre vai sair às ruas. E vai sair para uma guerra. Infelizmente, muita gente é capaz de morrer. Nós influenciadores, eu pelo menos, em meu nome, posso garantir que vou estar do lado do povo. Eu vou gritar que nem uma louca. Porque eu não vou aceitar se tu ganhares. Eu vou gritar. E eu só espero, porque eu sei muito bem que a Embaixada Americana, que continua até onde eu sei, no Miramar, assim como serviços secretos e muita gente está em ação dentro de Angola, que fiquem de olho aberto nas eleições do meu país. Porque se a polícia entrar em ação, porque, infelizmente, é isso que você só sabe fazer, e matar a população angolana, que você seja tirado à força, que nem um animal. Porque Angola não merece mais isso. Você com seu jeito calmo e tranquilo, você está comprando todo mundo. Você está conseguindo até comprar a fé daqueles que nunca deveriam se vender. Porque foram pessoas que estudaram, foram pessoas que durante anos se doaram e que juraram perante Deus servi-lo. E estas pessoas nunca poderiam fazer o que estão fazendo. Eles sim são os maiores pecadores. E além de tudo, vão pagar muito feio perante o Criador. Por isso eu estou na torcida. A estas pessoas, o meu desprezo por terem se vendido. Porque eles não são padres, não são madres, não são nada. São uns seres horripilantes. Já você, João Lourenço, que compra todo mundo, o teu dia está para chegar. Mas no que depender de nós, nação angolana, tu não irás vencer. Quanto à minha nação, força, e vejam o risco que ele está nos oferecendo. Entre novembro e até o final do ano, a força desse homem não está parando. Ele não perdoa nem padres, nem madres. E o que vier pela frente ele puder comprar, ele o está fazendo. Porque ele realmente vai tentar ser um fraudulento para continuar agarrado ao osso. Mas você não vai conseguir, cara. Nós vamos estar lutando para tu perderes as eleições. Beijo grande. Antes do final do ano, nós estamos aqui para mais uma mensagem, não é? E para desejar também um feliz ano novo a todos vocês. Na esperança de que um amanhã possa vir para a nossa Angola, de que um amanhã seja melhor, sem Empelhar, sem João Lourenço, sem Ana Dias Lourenço, sem família Lourenço, sem ninguém daquilo que eu considero a podridão em Angola. Porque nós angolanos e muitos daqueles que fugiram de Angola há bem pouco tempo, pensamos todos em voltar e em sonhar com uma Angola cheia de sol e vida para todos nós. Meu beijo, meu coração, fiquem com Deus, amanhã voltaremos.